Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez no Estúdio 78 e dessa vez para falar com um educador financeiro, dono de uma empresa, né, de planejamento financeiro chamada Aver Partner, aqui de São José dos Campos, que tem uma frente, né, na educação financeira super interessante, que é a Aver Mastery. Estou aqui com Elder Camp, que também é pai de quantos filhos? Dois. Dois Dois filhos, meninos. casado, dois Dois meninos, meninos. vegetariano, tem aí 23 anos no mercado financeiro. Comecei com 5 anos de idade, né? Claro, começou jovem, Comecei bem né? jovem. Economizando a mesada, o porquinho, né? Exato. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui mesmo, né? Eu imagino, assim, indo para essa linha um pouco da educação financeira, né? Do planejamento. E fica à vontade agora, Helder. Deixa para você aí se apresentar mais ao público. O que que Não, podemos legal. acrescentar aí ao seu currículo? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Acho que é uma carreira aí inteira dedicada ao mercado financeiro. E quando a gente fala de mercado financeiro, acho que é uma coisa que é bem importante, né, Otávio? Quando alguém fala assim, pô, o cara trabalhou no mercado financeiro e tal, imagina-se aquele personagem na Faria Lima, num predinho fechado, várias telas, só olhando para gráfico e tal. E eu acho que o grande diferencial ali da minha história, da história da Averi, é que a gente nasceu para o cliente. A gente sempre esteve envolvido, eu particularmente, sempre envolvido no atendimento ao cliente final e normalmente o cliente pessoa física. A gente ajuda também em empresas, mas acho que a pessoa física é o grande motivador ali, o principal cliente da Averi hoje por conta desse nosso histórico, né? Então, sempre atuei com pessoas, né? Então, acho que o mercado financeiro acabou sendo um instrumento para eu ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, a atingir os seus objetivos. Mas, basicamente, eu acho que o que dá para complementar disso daí, deixar um pouco mais pessoal essa nossa conversa é isso, né? Eu sempre atuei ali com as pessoas, ajudando as pessoas, né? Não sou, Perfeito. não sou aquele cara que estava escondido ali atrás de um computador só fazendo ali as estratégias de investimento, não, né? Acho que principalmente isso, acho que é importante destacar. Legal. E sempre foi aqui em São José dos Campos? Não, não. Comecei uma carreira em São Paulo, né? Eu vim de uma família que o meu pai e minha mãe eram concursados do estado de São Paulo. Uhum. Então, uma família relativamente humilde, né? Não das mais humildes, mas também uma família ali que não dá para dizer que era muito abastada. Acho que o caminho acabou que sendo natural eu prestar um concurso de um grande banco brasileiro também e acabar atuando nesse segmento, né? Atuei 19 anos nesse banco, né, em São Paulo, e em algum momento ali eu conheci minha esposa também, a gente viu que a vida de São Paulo, logisticamente, enfim, não seria adequada para uma constituição de uma família saudável e feliz, e a gente então fez ali uma transição, e aí o banco nos permitiu isso, né? Você tem agência bancária aí espalhada pelo Brasil todo, quando você tem uma grande instituição, isso nos permitiu, então, escolher a cidade onde a gente queria morar, né? Então, São José acabou sendo uma alternativa escolhida a dedo mesmo. A gente quis vir para São José, eu acho que foi uma decisão acertada. E aqui a gente está desde 2006, então a gente constituiu a família aqui, construiu toda uma carreira pelo banco aqui também. E em um dado momento acabou que eu acabei me desligando do banco e aí perseguindo aí esse sonho, né, de transformar a vida de mais pessoas financeiramente, acabou me levando hoje para o caminho que culminou na fundação da Averi Partners, né, do grupo Averi e da Averi Mastery, aí de 2 anos e meio, 3 anos para cá. Que legal. E há quanto tempo você é casado? Casado, vou fazer 19 anos esse 19 ano. anos. Isso, ano que vem completo 20 aninhos aí, número redondo. Então vocês vieram no começo do No casamento, começo do vocês dois. casamento. Aí, na verdade, a gente casou quando a gente já estava morando em São José. A gente morava junto em São Paulo, acabou mudando para cá, juntos ainda, mas o casamento acabou vindo logo depois ali. Entendi, que legal, hein? 2006 a Então, gente mudou para São José e resolveu oficializar ali. perfeito. Mas seus filhos joseenses. Josenses, os dois Que Josenses. legal, né? A cidade que quando chega você se apaixona mesmo, Se né? apaixona e recebe a gente muito bem, né? Uma cidade aí com uma qualidade de vida excepcional, né? Gente de muitos lugares diferentes também acabam se encontrando aqui na cidade. Muito gostoso poder hoje chamar São José da minha cidade. Legal.
E mesmo nessa outra instituição financeira, então você já atuava com esse atendimento ao público. Sim, sim. Desde 2004, então eu entrei no concurso, né, em 2001, finalzinho de 2001, quase 2002. Em 2004 eu comecei a ter mais contato com a área de planejamento financeiro, de investimentos propriamente dito, dentro do próprio banco. Graças a Deus fiz uma excelente carreira no banco, né? É, Só não foi melhor porque eu quis manter o meu núcleo familiar sempre próximo a mim, né? Então sempre teve oportunidade ali, vai trabalhar lá em Belém do Pará, que a gente consegue uma promoção para você, mas nunca quis, né, me afastar muito ali do núcleo familiar e nem também ficar levando a minha família para vários lugares, né? A cada 2 anos, 3 anos mudando ali de cidade, eu nunca quis isso, então acabou que a minha carreira ela não foi algo ali de um foguete decolando, poderia ter sido se eu tivesse optado por esse caminho, mas eu quis optar por uma outra condição ali de mais qualidade de vida mesmo. Excelente. E esse pensamento, você acredita que já faz parte desse seu lado planejador também? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que desde muito cedo ali a minha família, né, meu pai, minha mãe sempre foram muito seguros com relação a dinheiro. Então acho que isso estimulou um pouco ali esse meu lado de planejador financeiro e eventualmente também de planejar aí profissionalmente e a carreira como um todo, né? Então acho que ajudou bastante, sim. Qual que você acha que é o papel da família nesse desenvolvimento? Essencial, essencial. Sem ele, eu incorro em dizer aqui que o sucesso financeiro ele é impossível. Sem o apoio e a educação da família ali. Porque os anos iniciais de uma pessoa, de uma criança, você tem filhos também, você sabe, eles replicam muito do que você faz. Então, pouco do que você fala tem efeito, é muito mais aquilo que você faz. E eu acho que esses anos iniciais ali, dos 7 anos aos 15, 16 anos, ali o início da adolescência, eles são essenciais para você transmitir tudo aquilo que você acha que realmente faz sentido através do exemplo. E eu acho que meus pais conseguiram transmitir isso, eu tento transmitir isso para os meus filhos. Elevei um pouco mais ainda o nível, né? Porque a minha formação de finanças, infelizmente, meus pais não tiveram. Conseguiram, obviamente, dentro ali de uma questão mais racional levar, né, alguma educação, mas eu acho que eu consegui levar para um outro nível por eu estar no mercado, né, por eu atuar com pessoas que são multimilionárias, pessoas endividadas, enfim, eu tive contato ali com todo tipo de pessoas com situações financeiras diversas, e isso me ajudou então a estruturar de forma psicologicamente falando, mais centrada naquilo que faz sentido na educação dos meus filhos. Mas é essencial você ter uma condição de levar para essas crianças o exemplo. Legal. E o que é mais importante, assim, a relação entre os seus pais, você acredita, ou diretamente ali com a sua esposa? E como que vocês atuam juntos aí nesse planejamento? O planejamento ele não dá certo se só uma pessoa quiser planejar, né? Aquela velha história, né? Quando um não quer, dois não brigam, e na parte financeira também. Quando um não quer, nenhum dos dois planeja, né? Porque não adianta um só estar ali comprometido com um planejamento financeiro adequado se o outro não estiver. Isso não existe num casamento. Acho que em tudo, né? Mas eu acho que na parte financeira, que é a que me cabe ser especialista e falar, eu acho que é essencial que você tenha ali no casal, sim, uma sincronicidade de ideias e de levar esse comportamento como um todo ali para a família, né? É muito importante. E é um bicho de sete cabeças, Zé? Não, não é. Assim, por incrível que pareça, óbvio que a gente não tem educação financeira na escola, quando criança, a gente não aprende sequer o básico. Isso seria o essencial para que você depois pudesse se aprofundar mais e ir lá para a sopinha de letrinhas, né? CDB, Selic, LCI, LCA, enfim. Essa sopinha de letrinhas, ela é um pouco mais complexa, mas se você tem a base, eu acho que isso acaba sendo uma consequência de um aprendizado muito tranquilo de se fazer ao longo da vida. Não é um bicho de sete cabeças, mas requer alguma dedicação.
Eu acho que nada se conquista na vida, eu acho que o sucesso financeiro também não, com um pouco de dedicação, um pouco ali até de abrir mão de alguma outra coisa na vida para conquistar aquele seu objetivo, né? Exatamente, que é esse básico. O básico é principalmente o lado emocional. Acho que ele é o essencial ali para que você possa construir algo que você efetivamente vai depois poder levar para o resto da sua vida. Então, o básico é gaste menos do que ganhe. Esse é o básico que hoje a grande maioria dos brasileiros não consegue fazer. Não consegue planejar de forma a viver ali com um pouco menos do que ganha e poupar essa diferença. Então, acho que esse primeiro passo a ser dado, ele já é muito importante. E a gente é bombardeado, né, por marketing, seja ele digital ou offline, para que a gente consuma. Eu acho que o nosso mundo hoje, ele é voltado para o consumo. E isso acaba levando as pessoas a tomar más decisões financeiras baseado em querer, eventualmente, se premiar, né? Então, a velha famosa frase, né? Trabalho tanto, então eu mereço, né? E isso acaba levando as pessoas ali para um caminho equivocado de um planejamento financeiro adequado para o futuro delas, né? Olhar muito para o presente, a gente também é muito imediatista. A gente quer as coisas hoje, a gente quer as coisas logo, então a gente não tem muito essa visão de longo prazo. Bom, se eu quero comprar um telefone da última moda ali, basta eu poupar um pouquinho ali por mês, em alguns anos talvez eu consiga atingir esse objetivo. Mas não, lá na loja XYZ é parcelado em 24 vezes, a parcela cabe no meu bolso, eu nem olho se tem juros ou não, e eu vou lá e compro e realizo. Eu antecipo esse sonho, eu trago ele para o imediato, né? Então eu tenho esse imediatismo. Acho que esse é o básico. Acho que dominar suas emoções relacionadas a dinheiro é o básico para você construir um bom planejamento financeiro ao longo da sua vida. Depois o resto, aonde que eu vou investir, isso depois você consegue aprender. Agora, acho que essa parte emocional ela é um pouco mais complexa ali, ela é um pouco mais demorada, principalmente quando você não tem isso desde a infância, né? Se você aprendeu com os seus pais que gastar é uma forma de você aliviar o estresse, de você reduzir ali o pensamento que você tem das coisas ruins que estão acontecendo com você, ou trazer esse imediatismo, né? Não tem que ser hoje, tem que resolver agora. Acho que se você construiu isso desde criança, fica fácil depois você evoluir. Mas também a gente tem exemplos que a família era muito bem organizada financeiramente, o filho, por alguma questão ali, acaba também não indo por esse caminho, enfim. Então, acho que é uma questão muito emocional, muito psicológica, que tem a ver com as suas experiências, né? Acho que, como tudo na vida, a gente tem ali um pouco de experiências que vão nos marcando, né? E essa marcação ela é muito bem feita para depois desfazer ela é difícil, né? Ela passa ali por algumas sessões de terapia. Ainda bem que eu não comprei nada parcelado, Fábio. O cartãozinho ali na loja, o celular. Questão de antecipar sonho é muito forte mesmo, É né? fácil, é fácil, né? E é isso, né? Assim, eu acho que a gente tem muito dessa ideia, né? Deixa eu antecipar aqui porque eu mereço, né? Eu não quero ter que esperar. Fazendo a minha defesa, assim, eu já fiz muitos bons investimentos, né? Mas o melhor deles foi na máquina de lavar louça, né? É um excelente investimento. Nossa. Não, eu fico bobo de ver que assim, a galera compra televisão e tal, e ninguém tem a máquina de lavar louça, cara. Se eles soubessem Mas o você sabe que tem gente quanto que que é usa. valiosa. Mas você sabe que tem gente que usa, eu particularmente, né? Assim, eu Você não hoje. tem máquina de lavar Eu não louça? tenho, eu não Ah, tenho. não, não é E, possível. assim, é engraçado que, lógico, né? Enche o saco. Às vezes você chega em casa, aquela louça, puta, cara, que saco ter que lavar e tal. Mas às vezes é meio terapêutico, né? Eu sou um desses caras, assim, que eu coloco um fone de ouvido ali, coloco um podcast pra ouvir, coloco uma É, música que eu só isso. gosto e terapeuta ali é a louça. Legal, legal, perfeito. E em relação a essa questão da terapia também, faz parte do planejamento financeiro ou em alguns casos, ou pelo menos na maioria dos casos, não sei, é melhor a pessoa já ir para um psicólogo primeiro ou vai para
o planejador? Depende muito, né? Eu acho que tem gente ali que quando passa com a gente e tem uma conversa mais dura mesmo, né? Que a gente acaba, às vezes, levando ali para um lado mais duro da visão da pessoa e do planejamento dela, ela consegue se conscientizar da necessidade de poupar, da necessidade ali de controlar os impulsos. Mas, assim, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Tem gente que às vezes precisa de um apoio ali psicológico, sim, porque é aquilo. É muito parecido, eu comparo muito com a questão da comida, né? Tem gente que desconta na comida suas frustrações e tal, e aí tem dificuldade de emagrecer e tudo isso. Eu acho que a parte financeira ela tem um pouco disso também, né? As pessoas às vezes descontam ali no dinheiro, né? Ou no consumo para se sentir melhor. E assim, tem casos mais simples e tem casos mais complexos, sim, tá? Às vezes a gente consegue numa conversa trazer essa conscientização, mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda extra, sim, né? Eu não sou psicólogo, então eu não Ser consigo ajudar. patológico, às vezes só É, desorganização financeira às mesmo, vezes né? às vezes é uma falta de conhecimento, é o que eu disse, às vezes pô, mas sempre foi assim, minha família sempre foi assim, meus pais, enfim. Então a pessoa acaba seguindo ali aquela receitinha que já estava pronta, né? Mas de repente num bate-papo ali, quando você coloca a necessidade da pessoa se planejar para não ter que depender do governo, para não ter que depender de outras pessoas, familiares no futuro, já é o suficiente para dar aquele baque, falar, opa, peraí, não quero depender de ninguém não, quero me virar sozinho, já é o suficiente para a pessoa, opa, então deixa eu começar a me organizar aqui, como é que faz isso, né? Já começar a se organizar. E tem gente que às vezes não consegue, né? Precisa ali de um apoio extra, precisa resolver ali problemas anteriores para depois partir para uma resolução financeira, né? Perfeito. E você falou sobre que você atende endividados, multimilionários e tudo mais. Esses dois casos específicos, né, o endividado e o multimilionário, é muito diferente a forma como você procede um com o outro? Totalmente diferente. O que Porque assim, o cara que está endividado, ele, na prática, ele não aprendeu o básico, que é justamente isso. Viva com menos do que você ganha, que você consegue acumular um patrimônio. O cara que é milionário, por vezes, ele acumulou o patrimônio, mas ele não tem esse conhecimento técnico de pô, o que que é um CDI, o que que é um CDB. Então, a gente ajuda esse cara mais nessa parte técnica, de orientação financeira, e tudo mais. A pessoa que é endividada, que tem uma necessidade de um planejamento financeiro para começar a sair dessa situação e eventualmente começar a construir um patrimônio, ele é mais difícil, ele é mais demorado, porque tem toda essa parte que você ainda tem que trabalhar do básico, daquilo que eu falei, que está enraizado ali, que eventualmente veio de um histórico familiar, veio de algumas experiências que ele teve do passado que levaram ele para esse caminho, né? Às vezes também uma situação familiar atual que deixa ele nessa situação, né? Então você tem casais ali que eventualmente você tem uma pessoa que tem um bom salário, mas a outra pessoa, por exemplo, é muito mal aberta. Então você não pode dar um cartão de crédito para essa pessoa que ela vai gastar tudo, entende? Então às vezes tem uma situação ali que não é também só da pessoa, às vezes é do âmbito familiar que você precisa resolver, você tem que conversar ali com calma, né? E casais é algo complicado, né? Porque sempre tem aquilo de às vezes é o cara que fornece a renda para a família e a outra pessoa é do lar ali, não trabalha, não fornece, mas obviamente que tem uma participação importante na formação da família e que se a pessoa que às vezes provê a renda, ela de uma forma polida ou não, fala para outra pessoa, ó, a gente não pode gastar mais do que ganha, tal, a pessoa pode se sentir acuada e ameaçada, fala, não, só porque eu não trabalho, você está me criticando aqui e tal. Então, assim, é muito cuidadoso esse trabalho e posso dizer para você que é muito mais complexo para o endividado, né? O cara que tem ali alguns milhões ou já tem um plano financeiro bem definido, já conseguiu acumular alguma coisa, já andou 90% do caminho, né? Os outros 10% é ajuste fino. Perfeito. E no grupo Aver Partner, vocês têm a frente do planejamento financeiro Uhum. e da educação financeira, que é o Aver Master, correto? Como é que nasceu, né? Então, assim, basicamente a gente trabalhava com
famílias, né, de bom volume financeiro acumulado na parte de investimentos. Então, a gente só fazia essa parte de orientação de investimentos para as grandes famílias. Mas a gente percebeu, por exemplo, que algumas famílias transmitiam esse patrimônio para a próxima geração e a próxima geração acabava consumindo aquele patrimônio em poucos anos e não era o suficiente para ele permanecer, preservar esse patrimônio para chegar na terceira geração, né? Então, na própria segunda geração ali, aquele patrimônio já era corroído e a gente percebeu que era a falta de educação financeira para essa segunda geração, que era o que precisava-se para que ela pudesse carregar e preservar esse patrimônio. Então, a gente acabou desenvolvendo a Verimastery inicialmente para levar a educação financeiras para a geração seguinte dos nossos clientes, né? Então, os filhos dos nossos clientes passavam ali por uma terapia, por assim dizer, com a gente, para, olha, teu pai, tua mãe tem um patrimônio relevante, para que esse patrimônio continue te sustentando por muito tempo e você possa levar para os seus filhos esse patrimônio, olha, tem um caminho aqui que você precisa trilhar, né? E esse caminho, então, passou por toda uma jornada de educação financeira que a gente, em algum momento, percebeu que a gente poderia levar para mais pessoas, inclusive para a pessoa que não tinha esse conhecimento e estava endividado, né? Que não vai receber uma herança muito grande, enfim, mas que estava ali descontrolado financeiramente. Então a gente tem um produto mesmo aqui, né? A gente tem uma conexão interessante aqui. E aí você pega estatísticas do Brasil de 97% da população não investe, você pega ali que quase metade da população está endividada, que você tem ali um percentual muito alto também, acho que quase 30% hoje, inadimplente, ou seja, não só tem uma dívida, mas não paga essa dívida em dia. A gente falou, poxa, eu acho que esse curso, essa jornada que a gente criou aqui para os herdeiros, né, dos nossos clientes, ela serve muito bem também para a grande maioria dos brasileiros que estão nessa situação mais complicada. Então a gente começou a desenvolver o método, né, que é o nosso método Invest, para levar essa jornada completa para qualquer pessoa que não saiba nada de investimento, para que tenha dificuldade em lidar com as suas emoções frente a dinheiro, ela poder começar uma jornada ali de educação financeira. Método Invest. Método Invest. E como que é esse método? O método, ele basicamente assim, ele passa por identificar, né, as emoções, navegar pelos produtos financeiros, validar os seus objetivos, as suas necessidades, uma estratégia de investimento interessante, passa pela segurança de um investimento bem feito, porque a gente também não quer que as pessoas comecem a investir no tigrinho, porque não é investimento, né? E com isso tudo a gente transformar a vida das pessoas, né? Então, identificar, navegar, validar, é uma sigla ali que a gente faz uma trilha, né? Então, por isso que daí nasceu o Invest, que né, casa aí com o que a gente faz, que é no final dessa jornada, a gente quer que as pessoas saiam investindo. Ela tem que sair dali com o conhecimento necessário para estar investindo por conta própria. Lógico que não é um curso mega avançado, que a gente vai levar ali detalhes de mercado financeiro, de produtos, não é esse o objetivo, mas a gente quer que a pessoa saia com o mínimo necessário para ela poder estar fazendo um investimento mínimo e básico sozinha. Bom, tem alguma faixa etária a partir de... Eu acho que ali um conhecimento mínimo de matemática, né, para entender ali pelo menos juros compostos, algumas questões ali, acho que é necessário. A gente começou, eu não sei se eu já te contei isso, mas a gente começou desenvolvendo isso e meio que testando esse método com crianças numa escola de ensino médio, né? Então, crianças ali com 15, 16, 17 anos. Eu acho que é mais ou menos ali a faixa etária onde já começa a valer a pena começar a ter contato e já é suficiente para a pessoa entender grande parte ali do conteúdo que a gente passa. Legal, mas esse conteúdo ele é gravado ou... A gente tem, então, o que a gente então desenvolveu, né? O método Invest, ele é o método que é uma jornada.
E essa jornada a gente acabou dividindo e levando de forma que vários públicos possam ter acesso. Então, pensa você, um empresário que tem ali 15, 20 funcionários na sua empresa e você tem ali um índice de rotatividade muito grande e são, né, pesquisas que são realizadas, 78% das pessoas que mudam de emprego na mesma área, né, não quis mudar de área, não quis se reinventar, ela mudou de área porque ela queria fazer outra coisa. Ok, então essa rotatividade não tem muito o que você fazer. Mas tem aquela rotatividade na mesma área. Então, pô, eu era analista aqui, fui ser analista em outro lugar, fui fazer a mesma coisa em outro lugar. 78% das pessoas mudavam por um salário melhor. Então, e quando você ia fazer uma verificação, pô, mas esse cara ia ganhar 2 vezes mais? Não, o cara ia ganhar R$ 500 a mais, R$ 700 a mais. Então, pensa que você não deu educação financeira para esse cara, ele imagina que se ele mudar de emprego na mesma área, fazendo a mesma coisa em outra empresa, ganhando R$ 500 a mais, os problemas financeiros dele estão resolvidos. E não é. Não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha, que na verdade vai transformar a sua vida. Então hoje a gente tem um programa que a gente leva para dentro das empresas. O método Investe dentro da empresa, para a empresa levar como benefício isso aos funcionários e, obviamente, tentar fazer com que essa rotatividade de funcionários ela diminua, porque na hora que o cara está mais tranquilo com relação ao quanto ele ganha e, eventualmente, ao quanto ele pode entregar para a empresa em troca daquele salário, você tem uma rotatividade menor na sua empresa e você, obviamente, levou um benefício para essa pessoa. Tá? A gente também tem a jornada online. Então, aquele funcionário ou aquela pessoa física que eventualmente quer ingressar numa jornada de aprendizado financeiro, a gente tem uma jornada online, que aí a gente está aí na principal plataforma de cursos, né, que é a Hotmart. A gente vende um curso que é justamente para ajudar essas pessoas a construírem essa jornada por conta própria. Então, a gente tem duas vertentes ali, basicamente, que a gente atua. Né? Então, a gente, inclusive, leva palestras, a gente também quer ajudar a elevar o nível de educação financeira das pessoas no Brasil. Então, palestras, workshops, o próprio curso dentro da empresa ou para a pessoa física que queira contratar online, ele está totalmente disponível para qualquer pessoa acessar. Perfeito. Você disse que o foco do método Invest é a pessoa terminar o curso investindo. Investindo sozinho. Investindo em que exatamente? Naquilo que faça sentido para os objetivos dela. Uma das coisas que a gente ensina no curso, e aí já vem um spoiler aqui um pouco do curso, é justamente isso. Né? Não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para o seu perfil, para o seu momento de vida, para os seus objetivos e para as suas necessidades. Então, óbvio que existe uma metodologia onde você começa. O primeiro passo que você dá em investimento é a constituição de uma reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência é o que vai te salvar, principalmente para você não se endividar, por exemplo. Então, se você tem uma reserva de emergência e passou por uma situação onde você perdeu o emprego, onde o teu carro quebrou e você precisou arrumar ele porque você depende do seu carro para sobreviver, às vezes, né? Tem gente que tem essa situação. Então, assim, ter uma reserva de emergência é o primeiro passo para qualquer pessoa. Do empresário, do diretor executivo de grande empresa, até o, não desmerecendo, mas até o faxineiro. Todos eles precisam da reserva de emergência. O próximo passo, aí você já começa a personalizar cada vez mais. Então, vamos lá. O cara que ganha ali 1, 2, 3 salários mínimos, é difícil, é uma jornada difícil. Ele precisa melhorar de vida primeiro para depois começar a pensar em projetos de longo prazo, de médio prazo. Então, o que esse cara precisa focar? Em ter uma reserva de emergência para suprir as necessidades dele de eventuais emergências. E a segunda camada é educação. Esse cara ganha pouco, por quê? Porque provavelmente ele tem uma baixa formação, né? Ele não tem uma graduação, ele não tem uma pós-graduação, então ele ganha pouco por conta disso. Então, para esse cara, o objetivo dele, o que é? Esse segundo passo de investimento é educação. Vamos melhorar a nossa educação, que
basicamente a gente melhora o nosso salário e aí com isso você vai ter uma condição de vida melhor. Para aquela pessoa que já tem um salário relativamente alto, né? E é alto aqui no Brasil, a gente está falando aí de 7, 8 mil reais, não é muita coisa, mas já é um salário que a gente considera que é ok para você começar a ter uma vida financeira um pouco mais tranquila, né? É o famoso classe média aqui, né? Essa pessoa talvez já não tenha mais um objetivo de querer aumentar tanto a renda dela. Lógico, sempre é importante você se educar e melhorar para você aumentar a sua renda, mas talvez para ela já uma viagem um pouco mais complexa, uma viagem dentro do Brasil, que é de médio prazo ali, um planejamento mais de médio prazo, a aposentadoria dela já passa a ser um objetivo. Então, para cada pessoa em um momento de vida, você vai ter uma estratégia de investimento diferente. E é justamente isso que a gente ensina. A pessoa sair dali, falando, bom, legal, o meu objetivo é esse. Então, esse é o caminho que eu devo trilhar. Então, é isso que a gente quis passar muito ali no nosso método. Perfeito. Então, você está me dizendo que essa mística de que investimento é só colocar o dinheiro em Bitcoin, ações e tudo, ela não existe. Não existe. Não existe. Existe um investimento ideal para você, para o seu perfil, para sua necessidade. Não existe um investimento ideal, ponto. Não existe isso. E aí que as pessoas começam a, eventualmente, se prejudicar, porque assim, ela vai normalmente pedir orientação ali para o profissional bancário. O primeiro contato que ela tem ali acaba sendo o gerente ali, o funcionário do banco, que muitas vezes não tem esse conhecimento de planejador financeiro. Ele está ali porque ele trabalha para o banco. Então, ele tem as metas dele, ele tem o produto dele ali que ele tem que vender no mês a mês. E aí que você vê pessoas caindo ali, comprando capitalização como se fosse investimento, comprando consórcio como se fosse investimento. E, na verdade, cada uma desses produtos, e eu nunca gosto muito de falar no produto, porque o produto acaba sendo uma consequência dessa estratégia montada prévia e desses objetivos bem determinados. Então, ela acaba caindo nesses produtos que não fazem o menor sentido para ela, mas ela acabou tendo uma orientação de um profissional que também não estava preparado para lidar com aquele momento dela de início de investimento. E aí as pessoas voltam depois e falam assim, pô, investi em Bitcoin porque o meu tio falou que era um baita investimento e perdi meu dinheiro, né? Então, aí fica aquela rusga e aquela impressão de que investir não é para todo mundo. E é para todo mundo. Só que você tem a caixinha certa para colocar o seu dinheiro no momento certo e atingir o objetivo que você procura. Interessante, hein, Helder? E me diz uma coisa, você até falou, né? Não menosprezando, aí você citou o faxineiro, aí eu me lembrei até um livro que, inclusive, foi você que me indicou, né? A Psicologia Isso, Financeira, exato. conta a história do zelador, né? Que Isso. todo mundo, ele viveu anos e anos ali no prédio e quando faleceu deixou milhões, né? Exato. É Acho que o de Ronald, dólares. o Ronald Reed. Ele é um caso emblemático, né? Porque recentemente a história dele se tornou pública, né? Acho que foi 2014, 2016 que ele faleceu, agora eu não me lembro exatamente. Mas quando ele faleceu foi justamente isso, assim, uma pessoa que, na teoria, tinha um emprego que não pagava muito, né? Que era um salário extremamente baixo, e quando veio a falecer, descobriu-se que ele tinha 6 milhões de dólares registrados para serem doados para uma instituição de caridade e outros 2 milhões de dólares que ele deixou para a família dele como herança. Então ele tinha 8 milhões de dólares acumulado, e isso foi acumulado durante a vida. Ele não ganhou na loteria, ele não recebeu uma herança, ele não assaltou um banco, né? Ele simplesmente guardou um pouquinho do salário dele durante 40, 45 anos, que foi o período em que ele esteve na ativa trabalhando. Então, esse é um exemplo emblemático e que ótimo que você trouxe esse ponto, Otávio, porque acho que assim, você não ouve, você não vê notícias de um zelador, um faxineiro, que construiu um prédio melhor do que um engenheiro. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar de um faxineiro que fez uma cirurgia de coração melhor do que um cirurgião cardíaco? Mas no mercado financeiro você ouve falar de pessoas que tinham pós-graduação, mestrado em economia, quebraram, que faliram, e pessoas como o Ronald, que eram faxineiros e que acabaram a sua vida com 8 milhões de dólares acumulados. Então, só o mercado financeiro, só as finanças permitem
esse tipo de situação discrepante, né? Então é interessante você ver, e aí volta para aquilo que eu comecei falando no começo, o quanto a emoção tem a ver com isso, e não o quanto você ganha. Então, eu atendi durante minha vida médicos que ganham 50 mil reais e que conseguiam gastar 60 mil reais. E pessoas que ganhavam ali 5, 6, 7 mil reais que conseguiam acumular pequenas fortunas guardando um pouquinho do seu salário todo mês. Então, assim, o mercado financeiro é o único lugar que você consegue ver isso. Né? Pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre economia se dando melhor do que pessoas que têm até mestrado, eventualmente, em economia. Você pode me explicar um pouquinho de como que isso acontece? Essa multiplicação, como que ela funciona? Essa é a mágica, né? Albert Einstein que falou, né? Não sei exatamente as palavras que ele usou ali, mas basicamente ele falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? Então, assim, pensa que um físico teórico, né, que só lidava ali com muitos cálculos, chegar à conclusão de que juros compostos é a coisa mais maravilhosa que existiu. Basicamente, o que é isso? É você guardar 500 reais no primeiro mês, depois de um ano você ter 550 reais. Guardar mais 500 reais no ano 2 e você ter os 550 reais que você tinha, mais 500, mais os juros dos 50 reais que você ganhou com juros do primeiro ano, mais os juros desse valor todo acumulado. Então, quer dizer, você está jogando um juros em cima de um dinheiro que era juros. Então, isso é o juro composto, é o juro sobre juro. E quando você coloca isso numa longa jornada de, como o Ronald fez, 40 anos, 45 anos, você tem um efeito exponencial desses juros bizarro. Né? No nosso curso, a gente mostra uma pessoa que, por exemplo, guardando ali 800 reais, 860 reais por ano, desde os seus 15 anos de idade até os 65 anos de idade, ela acumula 1 milhão de reais com uma taxa de juros aí média de 10% ao ano. Então, todo ano eu coloco 860 reais, esses 860 reais anualmente estão sendo corrigidos a 10% ao ano, que é uma taxa de juros super tranquila da gente conseguir aqui no Brasil, por exemplo. Aos 65 anos, essa pessoa tem 1 milhão de reais. E aí, quando você vai estudar e verificar quanto desse 1 milhão de reais é dinheiro que ela depositou e quanto é juros, você chega ao número mágico de que 42 mil reais é dinheiro dela. O resto do 1 milhão que ela tem acumulado é juros. Olha que bizarro. Então, assim, quanto mais cedo você começa, quanto mais tempo você tem para atingir os seus objetivos, mais fácil fica chegar nesses objetivos. E aí, volta de novo naquela questão do imediatismo. As pessoas, às vezes, começam a investir. Pô, Helder, mas é só 500 reais. Isso aqui não... Eu olhei lá, 500 reais em um ano deu 50 reais só, é muito pouco. Nem vou investir, esquece. Não faz o menor sentido para mim, não vale a pena. Só que quando você coloca juros, 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 em cima de juros, você tem uma situação onde você, depois de 30 anos, 40 anos, você acumulou um patrimônio que é uma pequena fortuna. Eu sou, Fábio. Você falou que está com 62? Daqui a 3 anos, se eu tivesse... Estou fazendo já as contas aqui. Você vê? Pegar mais conselhos dele. Pega dele mesmo, pega de mim. conselhos dele. Mas basicamente é o efeito que a gente vê do atraso do cartão de crédito ao Ao contrário, favor, exatamente. Muitas pessoas conhecem os juros compostos, sofrem por causa dos juros compostos, mas não sabem que isso pode ser também jogado a seu favor e não só contra. Né? Então, o cheque especial, o cartão de crédito, todas esse empréstimo mal pensado, né, para realizar. Existe empréstimo bom também, tá? O empréstimo para financiar um imóvel, por exemplo, é um bom empréstimo. Você está construindo um patrimônio, você está colocando para dentro do seu patrimônio um bem, né? Um bem imóvel ali. É uma boa dívida, um financiamento imobiliário, por exemplo. Um consórcio, de repente também desde que você tenha planejado ele, que você tenha ali uma visão de longo prazo para aquele projeto. Então, assim, não tem certo e errado. O próprio cartão de crédito, né? Todo mundo chama de vilão. Mas ele só é o vilão se você é desorganizado financeiramente ou paga o mínimo ou deixa de pagar.
mas ele te traz benefícios como bilhagens, ele te traz benefícios como sala VIP em aeroportos, ele tem uma série de vantagens por trás dele, mas você tem que saber usar. Se você não sabe usar, ele se torna um vilão, se torna algo ruim para você. Então, tudo tem que ser feito da forma correta. É isso. E você tem alguma receitinha mágica aí para poupar, gastar, investir, ou cada caso é um caso? Primeiro, compra o método Invest. Segundo, não, tem uma formulazinha que a gente costuma brincar, que é viva a 90%. Então, se você ganha 10 mil reais, tenta ajustar suas finanças para viver com 9 mil reais. Guarda esses 10% todo mês, que já é um início ali muito bom para você começar a construir algo que vai te ajudar no futuro, seja para reserva de emergência, seja para você atingir objetivos ali de médio e longo prazo, e seja inclusive para aposentadoria, né? Então, acho que se eu tiver que dizer aqui que tem uma fórmula e uma frase marcante, por assim dizer, talvez seja essa: viva a 90%. Vem de encontro que no Homem Mais Rico da Babilônia fala. Exato, exatamente. Não... Gastar só 9 partes, né? Exatamente isso. E a última eu deixar guardadinho ali. Deixa guardadinho, que é o seu futuro, né, que tá ali. Vocês ajudam também a identificar bons investimentos, Celso? Sim, hoje quando a gente trabalha, né, com os nossos clientes que já constituíram um grande patrimônio, basicamente é o básico do nosso trabalho que a gente faz é esse, né? É identificar, e óbvio, isso também passa por uma análise de perfil, a gente passa ali por toda uma situação onde a gente tem que estudar a pessoa para saber qual é o bom investimento para essa pessoa, porque não é porque a pessoa tem 1 milhão de reais ou 10 milhões de reais que também todo investimento faz sentido para ela, né? Você citou aqui, por exemplo, o Bitcoin. Tem gente que não tem estômago suficiente para acompanhar toda a volatilidade, né? Que volatilidade, só explicando aqui, nada mais é do que o quanto aquele papel tem potencial de valorização, ele também tem o mesmo potencial de desvalorização. Então, em algum momento você colocar, por exemplo, 100 reais, você pode abrir a sua corretora e ver que você tem 50 reais, porque aquele ativo desvalorizou. Mas como é um ativo de longo prazo, a ideia é que ele vá desvalorizar, revalorizar, desvalorizar de novo, revalorizar, mas num horizonte de 5, 10, 15 anos, a ideia é que ele tenha tido um ganho razoável e a curva seja ascendente. Mas nem todo mundo tem essa predisposição a ficar vendo o ativo. Eu tenho 100 reais, eu tenho 50, eu tenho 60, e ficar de bem com isso. Então, grande parte do nosso trabalho ainda é identificação de perfil, identificação desse perfil psicológico da pessoa, ela está ou não predisposta a passar por isso, tendo ela um patrimônio de 100 reais, de 1 milhão ou de 10 milhões. É indiferente, né? O perfil é o que prevalece na escolha dos investimentos. Mas além desses investimentos vou chamar de trading financeiro, pode ser. Vocês fazem uma análise também de, por exemplo, poxa, eu queria abrir uma cafeteria, queria investir em algum tipo de negócio? Não. Análise de business plan a gente ainda não faz, né? É uma linha ali que eventualmente a gente até teria um conhecimento, se a gente se aprofundar um pouco mais ali, para entregar como um produto para as pessoas. Mas hoje a gente não tem isso disponível na nossa grade, não. É investimento financeiro, planejamento financeiro e, eventualmente, educação financeira. Deixar o dinheiro trabalhar sozinho Isso, mesmo, né? Exatamente. Perfeito. E sobre isso, de deixar o dinheiro trabalhar sozinho? Quais são as opções que existem? Assim, a gente tem hoje, de novo, passa também por uma análise bem detalhada ali do perfil da pessoa, mas basicamente assim, todo investimento ele vai ter uma característica como essa, né? Então, desde a renda fixa ali mais simples, os juros compostos é um pouco mais devagarinho, mas ele entrega o seu resultado final de forma muito boa. E a gente tem ali ações, a própria Bitcoin, a gente tem fundos imobiliários, que têm uma característica diferente. Eles são ali produtos mais voláteis, mas que eventualmente também vão, no longo prazo, trabalhar ao favor do seu patrimônio. O próprio imóvel a gente dá para considerar como um investimento.
né? Porque, historicamente, no Brasil, principalmente, você vê uma valorização razoavelmente interessante do imóvel, né? Mas, de novo, partir para o investimento de imóvel que tem uma visão de longo prazo, ele deve ser realizado após a primeira parte, que é reserva de emergência. Garante o que você tem hoje, garante que se você tiver alguma emergência na sua vida, você tem de onde tirar dinheiro. Porque o imóvel, por mais que seja fácil, né, vender, esteja num boom de mercado para você vender isso rapidamente, ele não é um ativo que a gente considera que é líquido, né, que é fácil de converter em dinheiro. Na pior das hipóteses ali, você demora anos para vender um imóvel e na melhor das hipóteses você leva ali 30, 40, 50 dias para vender um imóvel, né? Tudo vai depender do quanto você quer também abrir mão do valor desse imóvel para você vender ele mais rápido. Então, é importante que você tenha um planejamento para justamente isso, para você não ter que depender de ter que vender o imóvel para tampar um buraco, para eventualmente suprir uma emergência sua ali financeira. Excelente. Isso tudo é com a VR Partner. A Very Partners, isso, a Very Consultoria. Tá? Quero aprofundar ainda mais aí na parte da educação financeira, que é o que a VR Mastery oferece. Exato. E queria saber, assim, tem alguma história, algum caso que vocês já atenderam, que marcou para você, que vocês transformaram, Tem vários, né? Assim, que você possa casal, compartilhar? um casal, por exemplo, que quando a gente abriu a fatura do cartão de crédito ali, mais da metade da fatura do cartão era iFood. E a pessoa endividada, tal, e aí quando você começa a conversar, entender ali, pô, mas, né, por que que vocês entraram nessa? Ah, não, porque nenhum de nós dois gosta de cozinhar, a gente não gosta, não quer cozinhar e não vai cozinhar. Então, é, beleza, você vai ter uma despesa grande ali com um consumo de comida relativamente alto, né? Então, tá bom, vamos lá, vamos começar a explorar melhor isso, né? Como é que a gente faz para tentar reduzir essa despesa com o iFood, ou eventualmente, já que isso é algo importante para vocês, a gente reduzir outra linha de despesa do seu orçamento para poder acomodar o iFood e o investimento que vocês precisam fazer. Né? Um casal jovem ali que estava começando a constituir família. Então, foi um trabalho ali que foi, para mim, foi surpreendente, né? Quando eu listei ali as dívidas do cartão de crédito e ver mais da metade da fatura do cartão com iFood, e, assim, me surpreendeu, e aí na hora que eu fui entender, eu percebi, pô, engraçado, né? Lá em casa, por exemplo, eu não gosto de cozinhar, eu não sou bom em cozinhar, e acaba que minha esposa assume um pouco mais ali, né? Mas eu fico pensando, pô, se na minha família, se eu não tivesse minha esposa para cozinhar, ou se ela não gostasse também, e aí? Né? Enfim, como é que a gente faria? Talvez a gente tivesse numa situação similar a desse casal, mas assim, foi algo engraçado, né? Para dizer assim, não é algo. E foi um trabalho ali de convencimento, a gente conseguiu, de repente, encontrar ali um lugar mais próximo da casa deles, que fazia uma marmita um pouco mais barata, tal. Então a gente conseguiu, não obriguei ninguém a ter que cozinhar, fazer o que não gosta, isso foi a parte importante, mas a gente conseguiu colocar ali o orçamento da família no trilho, fazendo um ajuste fino ali. E o mais engraçado é que nem eles tinham essa noção, assim, de que mais da metade da fatura do cartão era iFood. E é engraçado. Senão você ia ter que fazer o trabalho do terapeuta de novo, Exato, né? Vamos perder o medo de não, cozinha. ou eu ia ter que fazer culinária, né? Seu trabalho anda lado a lado com o psicólogo ali, né? Você tem que Exatamente. fazer uma parceria ali já, né? Exatamente. Mas o pior que eu também fiz mudança recentemente, comi muito de marmita, muito. Aí eu comecei a dar mais valor também ao Então. trabalho lá da minha esposa, porque. Exato. E às vezes umas marmitinhas. Pô, vem um pedacinho de bife assim no almoço, cara, né? Você põe ali na airfryer, às vezes Não é suficiente, né? quilo de frango a passarinho, Exato. caraca, vai tudo numa tacada só. Aí quando você pede uma marmita, você paga caro É muito caro. e vem aquele pouquinho ainda, né? Exato. Helder, eu vejo que você tem muita questão a Very Massa como uma missão mesmo, né? É algo assim que eu abracei como causa, realmente, que é justamente isso, é querer transformar a vida financeira do brasileiro. Né? O brasileiro
médio, infelizmente, comparativamente a outros países, óbvio, países desenvolvidos já tem um nível de educação financeira muito baixo. E é engraçado, Otávio, que quando a gente faz uma análise, né, do perfil financeiro do brasileiro, de novo, né, não desmerecendo, mas você vê que tem o faxineiro ali, o pedreiro, aquele que tem um nível de formação educacional mesmo, muito baixo, que estudou às vezes só até o ensino médio ou ensino fundamental, não conhece de finanças, e o cara que é grande executivo numa empresa, diretor eventualmente, e que tem uma formação ali pós-graduação, eventualmente até mestrado na área dele, desconhece da mesma forma que a outra pessoa. Então, educação financeira é uma régua que aqui no Brasil ela está lá embaixo para todo nível cultural, profissional e de nível de renda. É bizarro quando a gente olha as estatísticas brasileiras, o quão ruim é o nível de conhecimento de finanças do nosso país. Eu sinto assim que a demanda existe, a importância existe também, mas algo me diz que eu acho que você, como profissional, tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro focando na parte de investimento. Então, assim, da onde que nasce esse chamado? Então, eu particularmente, né, e até por isso que eu estou muito mais à frente ali, lógico que tenho os sócios ali que estão sempre me apoiando, mas eu particularmente, assim, eu abracei essa causa justamente por isso, porque eu gostaria de deixar como legado, né, se alguém daqui 100 anos lembrar de mim, cara, qual que foi o legado do Elder Camp e da Very Mastery, né? Foi ter elevado o nível de educação financeira do brasileiro. Isso, para mim, é algo que eu trouxe para o lado pessoal. É óbvio que tem o lado financeiro, né? Críticos vão criticar, né? Falar assim, pô, mas você quer transformar a educação financeira do brasileiro vendendo o curso? Dá de graça o curso, então, né? Pô, não, tem algumas horas ali que a gente dedicou a isso. Então, e tem aquilo também, né? Quando você dá de graça, as pessoas às vezes não valorizam, né? Mas basicamente, assim, o que a gente fez no nosso curso foi compilar essa experiência que a gente tem de atender pessoas, de identificar perfil, de identificar necessidades das pessoas e compilar esse conhecimento em um lugar só. Porque hoje, se você quiser e você tiver, e aí aqui estou até fazendo uma desvenda do meu material, mas é verdade, se você tiver uma dedicação, se você quiser buscar na internet hoje, você acha excelentes conteúdos gratuitos que vão te colocar no mesmo caminho. Mas está disperso. Né? Então você vai ter que buscar numa Ambima, né, que é a Associação de Bancos Brasileiro, ou na CVM, que é outra associação que regula o mercado de consultoria, de comissão de valores imobiliários. Você vai achar isso em empresas independentes como a Planejar, né, que eu tenho uma certificação de planejador financeiro internacional. E a Planejar, ela é a responsável pela emissão desse certificado aqui no Brasil. E ela também tem aí um compromisso muito interessante com a educação financeira. Então, a Planejar também tem vários conteúdos gratuitos ali. Só que assim, você vai ter que ficar caçando, né? E o que a gente fez basicamente foi trazer essa nossa experiência e esses conteúdos que estão dispersos hoje na internet para um lugar só. Então, ali, você fazendo a nossa jornada, basicamente você vai ter passado por todo esse conhecimento básico de finanças. E faz toda a diferença ter essa passo a passo, essa trilha de aprendizado, né? Exato. Porque se fosse fácil, não teria tanta gente sem educação financeira. Exatamente. Disso, né? Exatamente. Né? E vocês já conseguiram identificar, você imagina, onde que é a raiz desse problema que tem no Brasil? Eu acho que está na educação fundamental, na educação do ensino médio, né? Então, hoje a gente forma excelentes advogados que, infelizmente, saem da faculdade sem saber o básico de finanças, porque ele não teve isso no ensino médio, ele não vai ter isso na faculdade dele.
e ele não teve isso em casa, porque os pais dele também não tiveram essa formação básica lá atrás, né? Então, acho que o grande gargalo, se eu puder dizer hoje, ele está na educação básica do nosso país, né? O ensino fundamental, o ensino médio já poderia estar introduzindo esses conceitos na educação para que a pessoa, quando ela sai da faculdade, por exemplo, ela já pudesse sair ali com um nível de conhecimento um pouco melhor, sobre o assunto. E eu imagino que isso deve ter um impacto na sociedade de uma maneira geral, né? Claro, claro. O brasileiro, né? Saiu uma pesquisa até bem recente aí que alertou que o brasileiro hoje ele paga, em média, 30% do seu salário em juros. Juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, juros de algum empréstimo que ele fez. Então, imagina que 30% do salário da pessoa é comprometido com juros, sendo que se ela, hoje, se você chegar para ela hoje e falar assim, por que você não guarda 10% do seu salário para você ter... Não tem espaço no meu orçamento. Então, quer dizer, ela paga 30 de juros, mas não tem 10 de espaço para ter um pouquinho ali de poupar por mês, né? Então, passa por um nível ali de conscientização muito grande, é cultural. Aí que está o grande desafio, eu acho. Resolvendo esse problema, né? Quais seriam as vantagens, assim? A gente vai ter mais empreendedores, com mais empreendedores a gente tem muito mais emprego, com muito mais emprego a gente tem mais riqueza girando. Acho que o impacto social disso é exponencial. Assim, é algo que hoje eu não consigo nem imaginar, né? Se eu te der um número aqui, vai melhorar o PIB do Brasil em X%. Eu vou errar de longe. Porque, assim, é exponencial. Se você consegue transformar a educação financeira de uma sociedade, você muda a cultura de um país. E muda o PIB de um país, com certeza. Eu acredito muito nisso também, né? Porque senão o dinheiro vai escorrendo pelo ralo, né? Esse ralo são as instituições São as instituições financeiras, bancárias, trilionárias, né? Cara, e que às vezes esse dinheiro está indo para fora, está sendo... Exatamente. Então, assim, quando você olha, né, o lucro das grandes instituições, é tudo na casa do trilhões. Então, assim, é o nosso dinheiro que está lá. É os juros que eu estou pagando que está lá. Então, juros da sociedade, esses 30% aí da média do salário do brasileiro que está abastecendo essa indústria. Então, é algo que é bem complicado e é uma transformação, como eu falei, cultural. Não é algo que dá para fazer da noite para o dia, não. Legal. E o método Invest, ele busca fazer essa transformação cultural também. Sim. Acho que é o principal mote ali, né, das nossas aulas é justamente fazer os nossos alunos acordarem para essa realidade, né? Então, com exemplos super, às vezes até simplórios demais, né? A gente às vezes é até criticado por isso, fala assim, não, esse exemplo aí é muito simples, né, e tal. Mas é assim, para a pessoa poder entender e cair em si e ter justamente a noção do quão danoso aquela situação de vida que ela hoje vive, para ela, às vezes é preciso falar de forma simples com as pessoas, né? Então, a gente não tem ali a ideia de falar de investimento para especialistas em investimento. Os especialistas em investimento já conhecem o que tem ali disponível, né? A gente quer falar com a pessoa que não entende. A gente quer falar com a pessoa que realmente tem alguma necessidade de se transformar financeiramente, mas que às vezes ainda não teve aquele insight, né? Mas, putz, aquilo ali que o Helder falou às vezes foi transformador para mim. Pô, verdade, um faxineiro acumulou 8 milhões de dólares, pô, deixa eu ver como é que se faz isso. Então é esse tipo de coisa que a gente gosta de trazer justamente para poder fazer as pessoas, aquela sacudida, né? Pô, acorda aí. É mais ou menos isso. Muito bom, hein? E já, através do método Invest, já teve pessoas aí que acordaram, despertaram? Já. É que assim, né? O método Invest ele é muito novo.
ainda o método no formato em que ele existe hoje, né? Mas a nossa atuação ao longo do tempo como planejador financeiro já transformou muitas e muitas vidas, né? É que o curso online, principalmente, ele é exponencial, né? Eu trouxe ali um conhecimento que se eu sentar aqui hoje em 2 horas com o Otávio, eu consigo passar esse conhecimento para o Otávio e aplicar isso na vida do Otávio, né? E transformar a vida do Otávio. Só que para eu sentar com cada uma dessas pessoas que precisam dessa transformação por 2 horas, a minha vida vai acabar e eu não vou conseguir conversar com nem metade das pessoas que precisam disso, né? Então, o curso online ele veio justamente para tentar transformar de forma exponencial esse conhecimento, né? Transformar cada vez mais vidas. E são quantas horas de curso? A gente conseguiu, assim, eu tenho esse problema, né? Que eu começo a falar de um assunto, às vezes eu me empolgo. Então o curso ficou com 20 horas de conteúdo. É um conteúdo ali que é passo a passo, tá, Otávio? Assim, chega um momento ali do curso que é como se eu me imagino assim, pegando na mão da pessoa e falando, cara, ó, é aqui que você clica, é aqui que você aperta, é aqui que você faz o teu investimento. Então, ele é super didático e é o que a gente fala, assim, qualquer pessoa que passar por essa jornada, que fizer ela de forma correta ali, certinha, anotando os conteúdos e aplicando aqueles conteúdos no seu dia a dia, ela sai completamente transformada e ela sai investindo, sozinha. Dos 15 aos 65. Dos 15 aos 80, 90, 100, não tem idade. Qualquer idade ali. A gente só ali, hoje a gente sabe, né? Tem até alguns influenciadores aí que são crianças de 10, 11, 12 anos, né? A gente imagina que se uma criança que tenha a vontade, o desejo de aprender a assistir o nosso curso também vai, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes demanda ali um pouco mais de algum conhecimento que talvez tenha que buscar um pouco fora ali do nosso currículo, por assim dizer, para que possa ter uma compreensão melhor. Mas assim, na verdade, qualquer idade. Seus filhos são quantos anos? Eu tenho um de 17 e um de 14. E como que tá a relação deles? Os dois são, né? Não tem como, né? Lá em casa não tem essa de casa de ferreiro espeta de pau, não. Lá os dois investem, os dois têm a continha deles de investimentos, os dois planejam bem ali a aquisição de bens, né? De consumo, ali é certinho, né? E foi automático, né? Aquilo que eu falei, é o exemplo, né? Não é o que eu falo. É o que eu faço, né? Então, se eu aplico, eles estão vendo eu aplicar, então eles fazem também. Legal. Tem uma mesadinha e aí... Tem uma mesadinha desde os 7 anos de idade, que eu já dou uma mesadinha para os dois. E eu também tenho um sisteminha lá em casa que, né, realizando algumas tarefas domésticas ali também, você tem um incentivo financeiro ali, que é justamente aquilo, é mostrar de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do trabalho. Ele não nasce em árvore, né? Como os nossos pais nos diziam, né? O dinheiro não nasce em árvore. Então, ele não nasce em árvore, não vem automaticamente, não é só passar o cartão de crédito e depois esquece, a gente vê como é que paga, não. Existe um sistema. E esse sistema, ele nasce com o trabalho. Então, incutir isso nas crianças é importante, né? Dizer para eles, olha, você está ganhando esse dinheiro porque você está trabalhando, você está me ajudando aqui com as tarefas de casa. Já colocou ali um pouco desse conceito de onde vem o dinheiro. Legal, hein? Você falou que eles investem já? Eles investem. No mercado Sim. mercado financeiro. Mercado financeiro. Cada um tem uma continha lá no banco e eles fazem os investimentos. Lógico que eles vêm se orientar, né, comigo por vezes, mas grande parte das vezes eles já se viram sozinhos. Legal. Vi um caso, não lembro agora em que livro que eu li, que o filho já um pouco mais velho, ele era herdeiro, mas assim, cabeça de venta, assim, pai muito preocupado, até que um dia ele veio pedir dinheiro pro pai para poder investir e tal. Aí o pai falou, tá, mas você vai estudar mercado financeiro. Você vai fazer aqui, você vai ler esse livro, você vai fazer a faculdade, uma coisa assim, um MBA, e aí eu vou te dar esse dinheiro. Aí o filho fez, leu o livro, fez, aí ele foi e deu o dinheiro. Mas era muito dinheiro, cara, herdeiro, né? Sei lá, 1 milhão, assim, de reais, sei lá. Aí ele pegou o dinheiro, investiu,
e perdeu tudo. E aí ele ficou arrasado e tal. Aí quando perguntaram pro Christian pai se ele tava triste, ele falou, não, porque agora ele aprendeu. Está triste? Não, ele aprendeu agora. E Por aí o conta filho já não própria. queria mais o dinheiro do pai. Ele já aprendeu e estava se virando, gostou do mercado de ação. Ou seja, pô, fez um investimento ali alto, mas para o filho justamente ter esse despertar, né? Que você falou que exatamente. falta às vezes, né? Sim, sim, Inclusive exatamente. foi como a Ver Master nasceu, né? Essa Exato. importância do que o ele faz para o herdeiro, dá importância, né, Helder? Preservar isso, exatamente. Poxa, quantos casos a gente está esperando de herdeiro queima fortunas e Sim, fortunas em sim. jogos, em vícios e tudo mais, né? Exatamente. Você ter esse E é despertar. isso, né? Às vezes, assim, isso é um pouco, óbvio, culpa da sociedade, mas também. E aí também cada caso é um caso, né? Mas é um pouco da culpa, às vezes, do pai, porque, assim, vamos pensar que eventualmente, e a gente tem vários casos similares, né? Que o avô construiu ali um baita patrimônio com as mãos mesmo, com as próprias mãos ali, tudo, né? O filho dessa pessoa viu o desafio que foi para o pai construir aquilo, então ele tem um nível de consciência sobre como é difícil aquela construção daquele patrimônio. O neto não viu o que o avô passou. E o pai, muitas vezes, fala assim, pô, e o meu pai, quando ele estava lá ralando tal, ele não tinha condição de me dar algumas coisas tal. E aí esse pai dá para esse neto tudo de mão beijada, dá tudo de forma fácil. Então, esse neto, eventualmente, ele chega numa condição de receber essa herança sem o mínimo de consciência de o quanto foi duro pro avô dele construir aquilo e eventualmente ele acaba entrando numa de fazer más escolhas mesmo, né? Porque ele não teve essa formação do quão duro é ter uma construção de patrimônio assim tão grande e durante uma vida, né? Então é muito comum a gente ver realmente esses patrimônios sendo queimados, como você falou, mas é um pouco disso, né? Um pouco ali de eventualmente você não incutir essa consciência nas pessoas. E muito cai naquela ilusão, né? Isso quando são casos, igual você falou, putz, o cara não é nem investimento, né? O cara torrou na Sim, farra. sim, exatamente. Aí tem as ilusões, né, de hoje, é muita coisa que as promessas, né, de ficar rico, de Sim. grandes rendimentos. É aquela velha história, né? O cara que ganha 5.000, ele fala pra si mesmo: quando eu ganhar 10, a minha vida tá resolvida. Só que aí chega com 10, ele gasta os 10. Ele fala, não, mas quando eu chegar em 15, eu resolvo minha vida. Ele chega em 15 e continua gastando 15. Ah, não, mas quando eu chegar em 20, eu resolvo. E assim ele vai e nunca consegue guardar dinheiro, né? E aí você pega um caso como o do Ronald Reagan, que ganhava lá, não sei quanto que era o salário dele, o salário mínimo nos Estados Unidos, mas ele ganhava ali 2, 3 salários mínimos e construiu um patrimônio bizarro de grande. Então, 8 milhões de dólares não é Bastante pouco. dinheiro, né? Não é pouco. Não é nem reais, né? Em dólar. Dólar mesmo, perfeito, Helder. Helder, essa câmera aqui é que tá focada em você, né? Eu queria que você fizesse, né, um chacoalhão na pessoa aí que tá assistindo agora para ela cuidar das finanças dela. Legal. Eu acho que assim, eu acho que o mais importante, né? Eu acho que o recado que eu quero deixar aqui, principal, é que a sua renda é a sua principal fonte de riqueza. Hoje você não tropeça em dinheiro na rua, você às vezes até tem a esperança de ganhar numa Mega Sena, de fazer ali uma apostinha, uma fezinha e se tornar milionário, mas eu tenho que te dizer que isso são raríssimos os casos que acontecem. E mesmo com quem acontece, como a gente acabou de conversar aqui, às vezes a pessoa ela não consegue cuidar daquele patrimônio. Então, invista em educação, invista uma parte da sua renda todos os meses, por mais que você ganhe pouco, seja em educação para você aumentar a sua renda, ou seja, para você planejar um futuro financeiro mais saudável. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Você não vai olhar para trás e falar assim: nossa, mas que droga, eu acumulei aqui esse patrimônio e não tenho nada para fazer com isso hoje. Isso não vai acontecer. Tá? Então, se tem alguma coisa de que você não vai se arrepender, é justamente isso. Tá? Use a receita, sua única fonte de riqueza para construir um patrimônio e um futuro melhor para você, para os seus filhos, para sua família, para todos aqueles que você ama.
Excelente, Helder. A gente está caminhando para o final. Quero só pegar um presentinho para você. Opa, Você aceita mais um pouco de água, mais um cafezinho? pode ser uma minha. E aí, enquanto isso, vai pensando aí se tem mais alguma coisa que de repente a gente pode falar, que seja importante citar aí, né, dentro dessa matéria de educação financeira. Legal. Eu queria saber, de repente, algum livro que você acha fundamental para as pessoas lerem. Livro tem vários, né? Eu posso citar aqui alguns, mas a literatura aí ela é muito, muito vasta, né? Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, você já citou aqui. A gente tem Os Segredos da Mente Milionária também, é um livro que eu gosto muito. Vários livros ali do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é um autor assim que eu particularmente eu gosto muito e foi acho que um dos caras que me colocou no caminho da educação financeira foi o Gustavo Cerbasi. Então assim é vasto, né? A psicologia financeira, né? Do Morgan Housel. Então assim a literatura é bem vasta, mas se tiver que citar alguns aqui, eu acho que esses já são suficientes. Aí já dá mais de mês aí de leitura. Bom demais. E o melhor é fazer o método Invest e ler esses livros junto para Exatamente, que ficar mais forte, vai né? consolidar o conhecimento, com Legal. certeza. Helder, muito obrigado por confiar sua história a nós. Obrigado você. Muito legal o papo. Quanto que deu aí já, Fábio? Opa, a gente já tá com 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos? Excelente. E tem bastante conteúdo interessante aí para divulgar, né, o método Invest, certeza. trazer mais pessoas aí para dentro da Very Mastery, né? Mastery. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu espero realmente que mais e mais pessoas obtenham, né, alcancem o êxito, né, na educação financeira e em aplicar também, né, a educação financeira. Sim, Eu esse é o grande objetivo aí do nosso. A gente já conversou várias vezes, né, sobre isso e, pô, eu sou um caso claro, assim, de uma pessoa que sem educação financeira, né, cara? Porque vida inteira, cara, gastando mais que ganha, tal, e isso se repetiu. Quando eu ganhava bolsa de estudo, hoje tendo empresa, tendo as coisas, e, cara, putz, a gente se vê preso numa situação. É um ciclo, né? É um Caraca, ciclo sem fim. Né? Quando que eu vou sair disso? Mas eu creio, assim, que, né, com a sua ajuda aí, né, tudo que você conversa, eu tenho seguido muito suas dicas, lido os livros sem dica. Já fiz o método Invest ali, né? Legal, sim. Foi o método Invest? Foi. Que aquele, como é um curso presencial, né? Grande parte do que a gente coloca ali no Método Invest, que é aquela parte principalmente de navegar nas ferramentas, né? Como comprar uma renda fixa, como investir no Tesouro Direto, a gente não consegue trazer de forma muito ampla no curso presencial. E aí no curso online, gravando a tela ali, fica um pouco mais fácil, né? Mas basicamente ali é uma versão bem fiel ao que a gente entrega no conteúdo online, sim, o método Invest presencial. Aquele ali foram uns Foram 10 10 horas de material. Invest, mas imagino que por ser gravado deve ser Sim, ainda sim, mais. sim, ele se aprofunda mais, Claro. a gente traz mais exemplos, né? Então, a gente reforça muitos conceitos mais de uma vez, né? Porque a gente sabe que na educação também isso às vezes é necessário, né? Você reforçar o mesmo conceito de formas diferentes, né? Então, no método Invest gravado, a gente conseguiu trazer muito mais desse conteúdo e no presencial, acho que o impacto do presencial, de eu estar ali junto, falando, eu acho que ele compensa a falta desse conteúdo extra, por assim dizer, do online, né? Então, eles são muito bons, os dois modelos ali. A gente consegue entregar um conteúdo que realmente coloca as pessoas em um patamar diferente a partir dali. Legal. Se você, eu vou te fazer mais umas perguntinhas, se puder me responder no método Invest, tem assim, a gente organiza, só para ficar bom no corte. Não, tá ótimo. Então, sobre ferramentas, vocês têm lá, por exemplo, planilhas, checklist, coisas para a pessoa preencher ao longo da jornada? No método Invest, a gente tem uma planilha de controle de finanças, a gente ensina a pessoa a fazer o orçamento, né? Então a gente tem ali um momento, uma aula específica, onde a gente ensina a pessoa como fazer um orçamento financeiro, a gente pega na mão para
eventualmente mostrar para a pessoa onde comprar aquele investimento, qual é o investimento mais adequado para cada objetivo que ela traçou. Então é um curso extremamente prático e didático. Então, quando eu falo que a pessoa sai do Método Invest sabendo fazer sozinha, não é papo de vendedor, é realmente assim, a pessoa sai sabendo fazer e se ela não lembra como fazer, ela reassiste a aula, opa, era assim. Ela vai saber, ela vai ter o mapa assim, perfeito do terreno de como ela faz essa jornada. Excelente, Helder. Faz um convite para o pessoal, então, fazer o Método Invest. Não, legal. Quero convidar todos aí que estão assistindo. O Método Invest, ele foi feito com muito carinho, com muita experiência, 23 anos, não é pouca coisa, atuando, atendendo pessoas e ajudando essas pessoas ou a investir melhor ou a cuidar melhor da sua única fonte de riqueza, que é a sua renda, a sua receita. Então, assim, é um curso muito completo, que qualquer pessoa que fizer, eu consigo garantir que saia ali com um conhecimento para fazer um investimento sozinho, para organizar a sua vida financeira e fazer os seus primeiros investimentos sozinhos, sem precisar ficar dependendo das grandes instituições financeiras, do gerente, do assessor de investimentos, que por vezes têm os objetivos deles, né? Eu quero que com o Método Invest você atinja o seu objetivo. Esse é o meu objetivo. Excelente, Helder. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Parabéns, sucesso na jornada. Obrigado E você. corta aqui, Fábio. Ficamos por aqui, né, com Helder Camp. Corre lá, né? A gente vai deixar aonde você estiver assistindo, né, descrição e tudo, o link, né, para você poder comprar o seu acesso aí, fazer a sua matrícula no Método Invest. Cuida das suas finanças, cuida do seu futuro. E muito obrigado. Foi um prazer estar aí contigo, Helder. Valeu! Obrigado.